Olá, nono ano, aqui é o professor Joanildo, tudo bem com vocês? Nós vamos estudar agora nessa aula os polígonos semelhantes. A definição de semelhança de polígonos vai estar aqui no enunciado, olha. Dois polígonos com o mesmo número de lados são semelhantes quando possuem os ângulos internos respectivamente congruentes e os lados correspondentes proporcionais. Observe os dois pentágonos. Aqui eu tenho duas figuras com a mesma quantidade de lados, tá certo? Esse é o pentágono QRSTU e esse é o pentágono ABCDE. Essas duas figuras são dois pentágonos, eles têm a mesma forma, o mesmo número de lados, certo? Eles são semelhantes porque, olha, os ângulos, que eu digo ângulos correspondentes, são congruentes. Congruentes na geometria significa ter a mesma medida, tá bom? Então, toda vez que falar congruente, está se referindo a ter a mesma medida. Então, esse ângulo aqui, olha, o correspondente dele nessa figura é o ângulo B aqui, ó. Tá vendo? Olha, que está na mesma posição, olha. Esse ângulo tem 105 graus, aqui também tem 105 graus, então são congruentes, olha. Agora, esse aqui, 110, é congruente com esse aqui de 100 graus é congruente com esse aqui é congruente com esse, e esse congruente com esse. Então, nós observamos que os ângulos correspondentes todos são congruentes. Então, é o primeiro passo para eu ter dois polígonos semelhantes, tá bom? Então, como disse aqui, olha, ele tem que ter os ângulos internos respectivamente congruentes, essa primeira parte, e os lados correspondentes proporcionais. Então, nós vimos que primeiro os ângulos são congruentes. Ok. Agora, vamos ver os lados, se eles são proporcionais. Aí eu vou, então, calcular a razão entre as medidas de seus lados, tá certo? Olha, que seriam os lados correspondentes? Olha, o lado correspondente, o lado de frente por 120 graus, nesse ângulo, nesse lado aqui, ó. Então, vou olhar aqui, mesma coisa, de frente por 120 graus, está calculado esse lado aqui, olha. Então, esse lado é correspondente com esse é correspondente com esse correspondente com esse correspondente com esse, e esse correspondente com esse. Então, eu vou calcular a razão, olha. Primeiro, como foi feito aqui, olha. A razão entre o lado QR e o lado AB. Onde está o lado QR? O lado QR, como eu disse aqui, ó, vale 2 e o AB vale 4. Então, a razão foi 2 para 4, olha. 2 para 4. Aí ele fez as razões sucessivas. 1,8 está para 3,6. Tá vendo? Ele fez, está calculando a razão. Depois, 1,5 está para 3. Depois, 2 está para 4. E por último, 1,6 está para 3,2. Se você simplificar cada uma dessas frações, por exemplo, aqui, por 2, olha, você vai encontrar 1 para 2. Se você simplificar 1,8 por 3,6, você também vai dar 1 para 2. 1,5 para 3 dá 1 para 2. Por quê? 1 não é metade de 2? Significa, então, que a razão é que esse lado aqui, essa medida, sempre é metade dessa. Olha, essa é metade dessa, essa é metade dessa, essa é metade dessa e essa é metade dessa. Então, a razão vai ser sempre 1 para 2. Se as razões são todas iguais, agora sim eu posso afirmar que esses dois polígonos são semelhantes. O símbolo que, no caso, essa aqui está indicando os ângulos, tá vendo? Olha, esse símbolo igual com til significa congruente. Está dizendo que o ângulo Q é congruente ao ângulo A. Olha só, o ângulo Q tem 110 graus. O ângulo A também tem 110. Então, o ângulo Q é congruente ao ângulo A. Para simbolizar ângulo, coloca o chapéuzinho, tá vendo? Então, esse símbolo aqui de congruência, ó. O R é congruente a B e assim sucessivamente, tá bom? Se eles são congruentes, os ângulos, e os lados são proporcionais, porque as razões são iguais, para ser proporcional as razões têm que ser iguais, né? Então, nós dizemos que os polígonos, no caso, são semelhantes, olha. Então, o pentágono QRSTU é semelhante ao pentágono ABCDE. Esse tio sozinho aqui simboliza a palavra semelhança. São semelhantes, tá bom? Dizemos também que, nesse caso, a razão de semelhança dos pentágonos é 1 para 2, é 1 meio, como foi feito aqui, olha. Observação. Apenas uma das condições não serve para indicar a semelhança entre polígonos. Então, presta atenção. Para que dois polígonos sejam semelhantes, tem que haver as duas condições. Quais são essas condições? Os ângulos correspondentes têm que ser iguais ou congruentes
e os seus lados têm que ser proporcionais entre si, tá certo? Vamos agora para um exemplo com número, né? E vamos falar também de uma propriedade importante, olha, propriedade. Quando dois polígonos são semelhantes, os perímetros desses polígonos são proporcionais a medidas de dois lados correspondentes quaisquer. Daqui a pouco eu vou explicar o significado disso para vocês, tá bom? Olha, vamos para o exemplo. Os quadriláteros ABCD e EFGH das figuras seguintes são semelhantes. Aqui já está afirmando que são semelhantes, então não preciso preocupar em verificar, porque já está dizendo que são semelhantes. Ele diz que o lado AB do primeiro corresponde ao lado AF do segundo. Olha, o lado AB está aqui, 5. Ele corresponde ao lado EF que está aqui, que é o X. Tá vendo? Olha, a figura elas estão invertidas, né? Olha, essa aqui está virada para uma outra posição. Aí diz que a razão de semelhança do primeiro polígono para o segundo é 2 para 3. Nessas condições, determine as medidas dos lados EF do segundo quadrilátero, ou seja, ele quer saber quanto vale essa medida X. Olha como é que eu vou fazer. Ele me disse que esse lado AB é correspondente a F, então eu posso dizer que 5 está para X. Eu posso escrever essa seguinte razão aqui, 5 está para X, tá vendo? É igual. Ele não disse que a razão de semelhança do primeiro para o segundo, eu não fiz de 5 para X, foi do primeiro para o segundo, não foi? Ele disse que a razão do primeiro para o segundo é 2 para 3, então eu posso dizer que isso aqui é igual a 2 para 3. Aí eu igualo. Quando eu igualo dessa forma, eu posso então achar o valor de x fazendo a multiplicação cruzada. Multiplicando o cruzado. Primeiro multiplico onde tem o x, né? X vezes 2 é igual a 5 vezes 3. X vezes 2 dá 2x. 5 vezes 3 dá 15. X, então, vai ser igual a 15 dividido por 2. 15 dividido por 2 dá 7,5. Então, a resposta, o valor dessa medida aqui é 7,5. Tá certo? Agora, vamos continuar a falar de semelhança, que é uma continuação da semelhança dos polígonos, que seria os triângulos semelhantes. As mesmas regras que valem para os polígonos, valem para os triângulos, porque os triângulos também são polígonos, né? Olha, são polígonos de 3 lados, olha. Então, para dois triângulos serem semelhantes, no caso, vão ser quando eles tiverem os ângulos internos, respectivamente, congruentes e os lados correspondentes proporcionais, como foi dito lá para os polígonos, tá certo? Em dois triângulos semelhantes, os ângulos congruentes são chamados de ângulos correspondentes, como eu mostrei para vocês lá nos polígonos, e os lados opostos aos ângulos correspondentes são chamados de lados homólogos, né? Como eu mostrei para vocês também, de frente para o ângulo vai estar um lado que vai ser correspondente ao outro. Nesse caso, eles são chamados de homólogos, tá bom? Agora, algumas observações importantes em relação aos triângulos. Olha, se dois triângulos são semelhantes e a razão de semelhança é K, K aqui representa uma razão, por exemplo, como se fosse um meio, como se fosse 2/3, certo? Seria, no caso, suponhamos que fosse um meio. Esse K representa um número, uma razão, uma fração, ou um número inteiro também, 1 para 2 no caso aqui. Vou pegar um exemplo, 1 para 2. Então, a razão entre as suas alturas vai ser 1 meio, a razão entre suas medianas vai ser 1 meio, então vai ser sempre o mesmo valor. Olha. A razão entre suas bissetrizes vai ser 1 meio, a razão entre seus perímetros também vai ser 1 meio, e a razão entre suas áreas vai ser esse valor elevado ao quadrado, tá bom? Então essas informações são importantes. Quando aparecerem alguns desses casos, você vai consultar aqui para poder então calcular, tá certo? Calcular a razão. Agora vamos para os exemplos com números, olha. Exemplo. Nos triângulos a seguir temos o lado AC é correspondente ao A'C'. A'C', tá vendo, olha? Então, o lado AB é correspondente ao lado A'B'. E o lado BC é correspondente ao lado B'C'. Aí o que ele fez? Calculou a razão. AC está para A'C', ou seja, 6 está para 7,5, assim como 4 está para 5, assim como 3,2 está para 4. O que acontece com essa razão? Se você simplificar essas razões, vão dar o mesmo valor, 4 para 5. Se as razões são sempre as mesmas, no caso aqui, os polígonos, os triângulos vão ser semelhantes, certo? Então, houve aqui a semelhança desses dois triângulos. Já está resolvido aqui, né? Agora vamos para um exemplo em que nós temos que encontrar um valor desconhecido. Olha,
Considere o seguinte par de triângulos semelhantes. Determine os valores de x e de y. Olhem só. Quando ele colocou aqui esse ângulo com um tracinho, tá, e esse aqui com um tracinho, significa que esse ângulo tem o mesmo tamanho, mesma medida que essa, olha. O que tem 2 risquinhos aqui, mesma medida que esse aqui, 2 risquinhos aqui, tá vendo, olha? E o que tem 3 risquinhos é a mesma medida que esse daqui. Então, ele tem os 3 ângulos congruentes. E está dizendo que são semelhantes, né? Então, seus lados vão ser proporcionais. Vou escrever proporção, então, olha. Primeiro eu vou escrever x está para 10. Vou escrever aqui embaixo. X está para 10, assim como y está para 15 e assim como 12 está para 20. O que eu vou fazer para achar o x, então? Olha, eu vou pegar o x, essa razão que tem o x, e vou pegar essa daqui que não tem letra, somente 12 para 20. Olha o que eu vou fazer. Eu vou escrever x está para 10, assim como 12 está para 20, certo? Aí eu separo as razões, eu pego essa com essa e multiplico o cruzado, eu vou achar o x. X vezes 20 é igual a 10 vezes 12. 20x é igual a 120. X vai ser igual a 120 dividido por 20. Eu posso cortar o zero. 12 dividido por 2 dá 6. O meu x deu 6. Agora, para achar o y, eu faço a mesma coisa. Eu faço y está para 15. Assim como, aí pego também 12 para 20. Aí multiplico o cruzado e acho o y. Y vezes 20 é igual a 12 vezes 15. Y vezes 20 dá 20y, 12 vezes 15 dá 180, y então vai ser igual a 180 dividido por 20, cortando o zero, vai dar 9, no caso y, né? Y deu 9. Então o x deu 6 e y deu 9, tá ok? Agora tentem fazer as atividades, qualquer dúvida revejam os vídeos ou pode entrar em contato também, tá certo? Bons estudos para vocês, até mais.